Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Parece que Jesus está falando em enigma com os discípulos, e realmente para eles era um enigma essa proposta de pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. O que Jesus está falando aqui? Este pouco tempo seria o momento onde ele seria pego pelos algozes, onde ele se retiraria do meio dos discípulos, e depois outro tempo que ele veria seria o tempo onde Jesus ressuscita, e eles veriam ele de novo e depois não veriam mais, porque daí a humanidade de Cristo, eles não teriam mais encontro, já seria o Cristo glorioso. E os discípulos discutem sobre esse assunto, Porque Deus vai dando essa... E assim também Deus vai falando conosco muitas vezes, de uma maneira onde é necessário essa pergunta, esse questionamento. Muitas vezes temos um sonho, ou alguém traz uma palavra, ou lemos alguma passagem, ou algo chama a nossa atenção e aquilo ainda não é claro. E o Espírito gosta de ver a nossa insistência para descobrir, para ter clareza. E isso também nós podemos chamar de temor a Deus. Que antes de tomar uma decisão onde a pessoa ela fica ali perguntando, pedindo para Deus falar com mais clareza. Por quê? Porque ela não quer errar o alvo, não quer desviar do caminho. Existe este medo bom, esse medo de se afastar da graça de Deus, esse medo de não honrar a Deus. Então nós podemos fazer essa leitura disso daqui também. Lógico que o que Cristo está falando aqui era e queria gerar isso no coração deles. Você pega São João Crisóstomo, ele fala, Jesus novamente fala da lembrança da morte, da lembrança do afastamento dele, porque isso também vai aliviando a dor de São João Crisóstomo. Aquilo que te causa dor, às vezes falando sobre aquele assunto vai dando um alívio. Então o ser humano ele perdeu essa capacidade com a sua ansiedade, com a sua pressa hoje, essa geração especial que tem tudo rápido, coloca ali no micro-ondas, a comida já está quente, o celular na sua mão, ele assiste o que quer, sem dificuldade, sem ficar tendo propaganda, sem nada. Só que as coisas de Deus e da natureza, elas continuam, elas têm todo um processo de plantar, de colher, esse processo de crescimento. E em Deus não é diferente, irmãos. Em Deus também não adianta a gente querer pular etapas. Todo aquele que pula etapa em Deus quebra a cara. Quebra a cara porque é Deus que eleva, é Deus que envia, é Deus que confirma. E quando o homem não espera isso acontecer, quando ele usa de outros meios para chegar até o seu objetivo, ele acaba sofrendo as consequências disso. Por isso que Cristo nos diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão dadas em acréscimo. Acho bonito que ele fala no final, que em verdade, vos digo, em verdade, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É o que aconteceu, durante a morte dele. Eles choraram, lamentaram consigo mesmo, com Cristo, e o mundo se alegrou, o mundo fez festa em ver o Cristo sendo crucificado. E isso continua acontecendo nos nossos tempos de uma outra forma. Você pega o carnaval, por exemplo, os filhos de Cristo, os filhos da igreja, na verdadeira igreja, eles se entristecem. Agora os filhos das trevas, eles se alegram com aqueles dias de festa, de orgia, de bagunça, de barulho. Continua, você vê como que a palavra de Deus ela é viva. O mundo ele se alegra com aquilo que é mundano, só que é algo passageiro, é algo sem raiz, sem solidez, sem base, sem estrutura, que uma hora virá
a paga por tudo isso. Agora, a nossa realidade de se unir ao nosso Senhor, aos seus sofrimentos, porque Cristo não se alegra em ver ninguém sendo condenado, pelo contrário, Ele pagou o preço para que todos fossem salvos. Mas infelizmente, nesse pequeno número dos que se salvam, são muitos os que se salvam, Senhor. Essa pergunta tem no Evangelho: são muitos os que se salvam? E infelizmente a resposta de nosso Senhor não nos dá muita alegria, porque Ele não responde essa pergunta. Pelo contrário, Ele deixa uma via estreita e conclui dizendo que são raros os que se salvam. Então, o mundo continua vivendo a sua ilusão. Os filhos da luz, aos olhos do mundo, são tristes, porque não bebem mais dessa fonte profana, não bebem mais dessa fonte que desagrada o coração de Deus, e são questionados e são colocados na prensa pelos seus, questionam a tua postura, questionam as tuas vestes, tudo é questionado agora. Mas no dia do juízo, onde será colocado tudo às claras, aonde de um lado direito estará os aprovados, do lado esquerdo os reprovados, aí nós vamos ver quem vai se lamentar e quem vai se rejubilar eternamente. Por isso ele conclui dizendo isso, dessa alegria. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Essa palavra aqui tem que nos impulsionar no momento da crise, no momento da prova, da luta. Haverá uma alegria que ninguém tirará. Depois, ele vai fazer a comparação. Não tem nesse evangelho aqui, na liturgia, mas o evangelho continua e vai comparar com a mulher que dá luz, Então aquela pequena tristeza, a hora que toca na criança, aquela alegria imensa. E assim será. Olhamos para a vida dos santos, aqueles que já estão coroados, que já se alegram. Uma vida de penitência. Tudo que o mundo se banqueteava, que eles renunciaram. Tudo que era delícia para o mundo, eles viraram as costas para essa terra. Para o dinheiro, para a fama, para o luxo. Mas hoje eles tocam numa riqueza muito grande. Para quê? Para nos ensinar a desapegar dessa terra. E eles tinham como inspiração Cristo. Guilherme, mas eu não posso desfrutar de nada de bom dessa terra. Pode, irmão. Eles também, Você vê alguns que tocaram em algumas coisas, mas o teu coração não pode estar nisso. O meu coração não pode estar nessas coisas, porque se estiver, nós vamos negar Cristo. Essa é a tendência, quando o meu coração não está totalmente em Cristo. O coração estando totalmente em Cristo já é difícil, meu irmão, sustentar essa renúncia. Agora imagina brincando. Você pode, a gente também não está nesse nível de uma total renúncia, mas vamos pedindo a cada dia a Deus a graça de desapegar dessa terra, das coisas, dos olhares, do nome, do sobrenome, de tudo aquilo que é passageiro, para que um dia nos achemos dignos de degustarmos de uma alegria, meu irmão, que não é passageira, mas que é eterna. Então todo o esforço terreno é nada comparado à recompensa que teremos. Nosso Senhor vai preparando esses homens agora a se desapegar dele, para nos ensinar que nada nessa terra, meu irmão, nada, nem a pessoa que te levou para Deus é digna de apego.
o nosso corações ao alto, coração nas coisas do alto, para que o nosso coração esteja em Deus.